Bem, pessoal, vamos lá, passando agora então ao estudo da energia potencial e a conservação da energia. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Então, olha, continuando então com o SEARS, né? Agora no capítulo 7, a gente vai ver energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, né? Forças conservativas e forças não conservativas, tá? Força e energia potencial e diagramas de energia. Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Então, primeiro, a gente tem a definição da energia cinética como produto de massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A energia cinética ela vai ser medida em joule. Tá? Energia potencial eu vou colocar como mgh, em que m é a massa, g é a intensidade da gravidade, h vai ser a altura. Então h agora não vai ser mais o desnível. Né? A energia potencial elástica como kx ao quadrado sobre 2 e a energia mecânica total, né, como a soma de energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, o primeiro ponto é o teorema de energia cinética. O teorema de energia cinética vai dizer que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Então, o que está sendo dito aqui? Vamos mostrar primeiro na demonstração do teorema, né, na nossa mesinha. Então, né, observe que você tem um objeto com velocidade inicial v0, atua nele uma força resultante, depois ele percorreu uma certa distância d, a velocidade vai ser v. Né? Então, o que você poderia utilizar aqui? Você poderia pegar a equação de Torricelli, né, em que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais duas vezes, né, a aceleração vezes o deslocamento. Né? Então, você pode pegar e isolar qual é o valor da aceleração. Né? Então, isso vai dar que v ao quadrado menos o v0 ao quadrado dividido, né, por duas vezes o d. Isso vai ser a aceleração que você tem aqui. Né? Por outro lado, você sabe que força resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, vamos lá. Você tem que a força resultante, ela vai ser igual massa, e no lugar da aceleração vou colocar essa expressão que a gente tem aqui. Então vai ficar o v ao quadrado menos o v0 ao quadrado sobre 2 vezes o d. Né? Então, está aqui a nossa expressão. Então agora esse d eu vou passar para o outro lado e vou fazer a distributiva aqui. Então vai ficar força resultante vezes o deslocamento. Isso vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Repare que aqui você tem o trabalho da força resultante, né? E essa expressão de massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 compensa a gente dar um nome para isso. E o nome que a gente dá isso aqui é energia cinética. Então aqui vai ser a energia cinética final, né, menos a energia cinética inicial. Então, esse objeto que tem movimento, ele tem uma energia cinética inicial. Quando ele passa por aqui com uma outra rapidez, ele tem uma outra energia cinética. Então, o que é energia cinética ou energia atual? Ela é a energia que o corpo tem devido ao fato de estar em movimento. Tá? Esse que é o conceito da energia cinética. E para que serve, então, o trabalho da força resultante? Serve para medir a variação da energia cinética. Então, veja, na aula passada a gente está falando como calcula, agora a gente está vendo para que serve. Você calcula trabalho para ver qual foi a variação da energia. No caso aqui, a variação da energia cinética. E isso aí é a demonstração do teorema. Tá legal? Então, agora você pode, né,
olhar aqui, então vamos analisar. Se esse trabalho é um trabalho motor, é um trabalho positivo, quer dizer que a energia cinética aumentou. Então isso quer dizer o quê? Que o movimento é um movimento acelerado. Se esse trabalho é um trabalho negativo, então diminuiu a energia cinética. Então isso quer dizer que o movimento foi um movimento retardado. Se esse trabalho ele é nulo, então não houve variação da energia cinética. Então, ou você tem uma situação de repouso, ou você tem uma situação, né, de movimento uniforme, né? E se houver uma força resultante que é diferente de zero, essa força resultante é a força resultante centrípeta. Né? Então aí ela não serve nem para aumentar a rapidez, nem para diminuir a rapidez. Ela está modificando a direção do movimento. Tá bom? Então agora você você sabe para que serve o trabalho da resultante. O trabalho da força resultante serve para você medir, né, quanto variou a energia cinética, se ele está andando mais depressa ou mais devagar. Tá bom? Teorema da energia potencial. Então, o que está sendo dito aqui? É que o trabalho da força conservativa é menos a variação da energia potencial. Então, se você tem, né, um aumento da energia potencial, é porque houve um movimento forçado. Porque espontaneamente, o que acontece é que diminui a energia potencial. Né? Vamos pegar e vamos demonstrar isso para um caso particular. Tá? Então vamos voltar lá para a nossa mesinha, né? E eu vou mostrar para vocês isso aí. Então, vamos lá, você tem aqui o objeto numa posição inicial, né? E ele vai dessa posição inicial para a posição final. Então, posição inicial, posição final, pode ser qualquer trajetória, a força peso é uma força conservativa, né? Então ele tinha aqui uma altura em relação a um plano horizontal de referência, no final ele vai ter uma outra altura. Tá, então o desnível eu estou medindo aqui agora por um valor que eu estou chamando de razão, que é a altura inicial menos a final. A gente tinha visto, né, que o trabalho da força-peso ele era mg Hzão, em que o Hzão é desnível, e nesse caso ele é positivo. Então o trabalho da força-peso vai ser igual a quem? mg, no lugar do Hzão vai entrar aquela expressãozinha ali, ó, a altura inicial menos a altura final. Então o trabalho da força-peso vai ser mgh inicial menos mgh final. Então, repare que o trabalho da força, que é uma força conservativa, ela é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Então, isso aqui eu vou chamar de teorema da energia potencial. Tá? E o que é o teorema da energia potencial? É que o trabalho daquela força que é conservativa, força cujo trabalho não depende do caminho, vai ser a energia potencial menos a energia potencial final. Tá? Potencial inicial menos final. Cuidado, por quê? Porque na física sempre aparece o oposto, final menos inicial. Inclusive, se você quiser escrever desse jeito, né, aí você teria que colocar aqui o seguinte, ó, que o trabalho, né, dessa força conservativa vai ser menos a variação da energia potencial. Tá? Isso aí vai fazer diferença na hora que você for estudar eletricidade, que você vai ver lá que o pessoal usa, né, esse teorema bastantes vezes. Aqui a gente vai usar mais o teorema de energia cinética e de energia mecânica. Tá? Bem, então agora nós vamos ter aqui o teorema da energia mecânica. Né? Teorema de energia mecânica que vai falar que o trabalho daquela força que não é conservativa é a variação da energia mecânica. Tá? Então vamos demonstrar também esse teorema. Bom, então vamos voltar lá para a nossa mesinha. Então, vamos lá. Você tem que, vamos supor que você tem um objeto e esse objeto é sujeito a uma força resultante. Essa força resultante, vamos colocar como com duas componentes. Ela tem uma componente que é uma força conservativa e uma outra componente, ou a resultante das forças que não são conservativas. Como a gente viu, o trabalho da força resultante, né, ele vai ser então o trabalho da força conservativa
mais o trabalho daquelas forças que não são conservativas. Agora, né, a gente já viu o que significa o trabalho da resultante. O trabalho da resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? E o trabalho daquela força que é conservativa, a gente também acabou de ver, é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Isso mais o trabalho da força não conservativa. Então, está tudo perfeito para você tirar qual é esse trabalho. Então, o trabalho daquela força que não é conservativa. Que força que não é conservativa? Por exemplo, o atrito. Né? Isso vai ser a energia cinética final, passa esse cara para o outro lado, né? Menos, melhor, mais a energia potencial final. Tá? E aqui, menos quem? A energia cinética inicial, quando você passa isso para o outro lado, vai ficar menos também. A energia potencial inicial. Para acertar aqui a questão do sinal, eu vou colocar o menos aqui, vou colocar em evidência, e aqui vai ficar o mais. Repare que isso aqui eu vou dar um nome, que vai ser a energia mecânica final, né? Menos, tá? Essa outra parte, que é cinética mais potencial. Então aqui vai ficar também a energia mecânica, mas é a energia mecânica inicial. Então você tem que o trabalho daquela força não conservativa é a variação da energia mecânica. Com isso, nós temos então os três teoremas de energia. Né? Você tem que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Você tem que o trabalho da força conservativa é menos a variação da energia potencial. Então, o que é energia cinética? A energia cinética é a energia que o corpo tem devido ao fato estar em movimento, é a energia atual. Né? E o que é energia potencial? É aquela que pode se tornar energia cinética. É quando ele tem energia devido à posição que ele tem, ou posição no campo gravitacional, né? Ou a posição devido ao fato de ele estar numa mola que está deformada. Quer dizer, qualquer que seja uma das situações, você pode colocar o objeto em movimento. Está com uma posição no campo gravitacional, você solta, né, e ele vai ganhar movimento, ele vai ganhar energia cinética. Da onde veio essa energia? Ela estava na forma potencial e ela se transforma em energia cinética. Você coloca um objeto do lado de uma mola que está comprimida. Você solta, a mola vai voltar para a sua posição natural. E aí, fazer isso, ele empurra o objeto. Então, ele vai trocar posição, né, por movimento. Então, a energia cinética é a energia que tem devido ao fato estar em movimento. A energia potencial é a energia que ele já tem, né, associada à sua posição e que ele pode transformar isso em energia cinética. Tá? E o que é energia mecânica? Energia mecânica seria energia total. Né? É a soma de potencial mais cinética. Né? Quando você estiver vendo eletricidade, você vai ter uma outra forma de energia potencial, porque você tem uma outra força conservativa, que é a força eletrostática. Tá? Então, agora você tem os três teoremas. Então, vamos lá. O que é trabalho? Tá? A expressão a gente viu na aula passada. Ah, mas o que é trabalho? Qual o significado físico? Então, tá bom. Então, vamos ver agora o seguinte. Quando a gente está falando de trabalho da força resultante, você está falando de variação da rapidez com que está andando. Né? Se ele anda mais depressa, o trabalho foi motor, o movimento foi acelerado. Por quê? Porque aumentou a energia cinética. Se você tem um movimento retardado, diminuiu a energia cinética. Então, esse trabalho da força resultante vai ser negativo. Quando você está falando da força conservativa, o que significa o trabalho da força conservativa? Se o movimento vai ser espontâneo ou não. Porque espontaneamente os objetos vão para onde tem menor energia potencial. Então, se o trabalho da força conservativa ela é positivo, o movimento é espontâneo. Se o trabalho da força conservativa ele é negativo, o movimento é um movimento forçado. Né?
E o que significa o trabalho da força não conservativa, como por exemplo do atrito? Bem, significa a variação da energia mecânica. E aí, né, a gente pode discutir quando que ocorre a conservação, né? Quando que ocorre a conservação da energia mecânica. Tá? Então vamos voltar lá para a nossa mesa, está aqui a conta que a gente acabou de fazer. Veja, ó, esse é o teorema de energia mecânica. Então eu vou limpar isso aqui, mas eu vou usar esse teorema. Então eu tenho que o trabalho, né, da força não conservativa é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. E a pergunta é, quando a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial? Tá? Então aí é só você olhar para o teorema. Quer dizer, quando você tem que esse cara é igual a esse aqui, o que está acontecendo? O trabalho vale zero. Quando que o trabalho vale zero? Bem, então vamos ver o que é o trabalho. O trabalho de uma força vem a ser, né, em termos de intensidade, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que você tem entre eles, força e deslocamento. E isso é zero. Quer dizer que você tem alguma coisa do tipo A vezes B vezes C, e isso é zero. Então, o que você conclui? Ou o A é zero, ou o B é zero, ou o C é zero. É um dos três. Então, quando que você vai ter a conservação da energia mecânica? A conservação da energia mecânica acontece quando um desses três é zero. Então, por exemplo, não tem o deslocamento. Tá, então aí o trabalho é zero. Então, por exemplo, quando você tem, né, o atrito, né, de deslizamento estático. Então, por exemplo, você está andando. Então, faz de conta que aqui é o seu pé, né? Você tem aqui uma força. Você joga o chão para um lado e o atrito te joga para o outro. Quer dizer, esse cara aqui, o trabalho dele, né? Ele está em repouso. Então, o trabalho dele vai ser zero, tá? Ou ainda, vamos pegar um outro caso, né? Você tem aqui, por exemplo, um muro e o camarada vem e faz uma força. Teve deslocamento? Não. Então também aí o trabalho vai ser zero, tá? Outro caso que você tem é de você não ter a força, também aí é evidente. Ou ainda, quando esse ângulo aqui for 90 graus. Quando o ângulo for 90 graus, né? Então aí você tem que o trabalho, né, vai ser zero, porque o cosseno de 90 é igual a zero, né? Então, o caso mais comum que a gente vê em exercício é você ver, a força de atrito, que é a força não conservativa, é nula. Ou o atrito é desprezível. Tá, então nesse caso você vai falar, ó, a energia mecânica ela se conserva. Tá? Normalmente é isso que aparece nos exercícios, mas pode haver outros casos porque o teorema da energia mecânica ele é mais amplo. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso exercício. Bem, primeiro exercício. Sob a ação de uma força constante, um corpo de 4 kg adquire, a partir do repouso, velocidade de 10 metros por segundo. Qual é o trabalho realizado por essa força? E se o corpo se deslocou de 25 metros, qual o trabalho da força aplicada? Então, vamos lá, né? Qual foi o trabalho realizado pela força? Você vai ter que o trabalho realizado pela força resultante vai ser o quê? Vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bem, como inicialmente ele estava em repouso, então isso aqui é igual a zero. Então você vai ter que o trabalho da força resultante, isso vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então o trabalho da força resultante vai ser igual a massa, ele falou que é 4, a velocidade é 10, tá, ao quadrado dividido por 2. Então, o trabalho da força resultante é igual a 200 joules. Tá? Item B,
Se o corpo se deslocou de 25 metros, qual o valor da força aplicada? Então, aí no caso, você tem que esse trabalho da força resultante é a força vezes o deslocamento. No caso, você vai ter que 200, né, é igual à força que você quer calcular, e ele deu que o deslocamento é de 25. Quer dizer que nesse caso, essa força aqui, uma força média, é de igual a 8 newtons. Tá bom? Então, tá feito. Um bloco de 0,2 kg desce deslizando sobre uma superfície mostrada na figura a seguir. No ponto A, 60 centímetros acima do plano horizontal EBC, o bloco tem uma velocidade de 2 metros por segundo e, ao passar pelo ponto B, a sua velocidade é de 3 metros por segundo. Considere que a intensidade da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, mostre, usando as ideias relacionadas ao conceito de energia, que entre os pontos A e B existe atrito entre o bloco e a superfície. Então, né, um caminho pode ser você calcular a energia mecânica num ponto e no outro e ver se variou, né? Se diminuiu, deve haver atrito. Depois, item B, determine o trabalho realizado pela força de atrito que atua no bloco entre os pontos A e B. Então, o trabalho realizado à força de atrito é o trabalho realizado por uma força não conservativa. Calcula a energia mecânica num ponto, calcula a energia mecânica no outro, vê quanto diminuiu, é o trabalho do atrito. Depois, item C. Determine o valor do coeficiente de atrito entre a superfície horizontal e o bloco, sabendo que ele chega no ponto, ao repouso, né, no ponto C, que está a 90 centímetros. Aí agora é uma outra situação proposta. Então vamos lá, vamos passar isso aqui, né, para a nossa mesa, e aí a gente já começa a resolver. Então, vamos lá. Para começar, você tem, né, que tem a energia que você tem no início, né, é a energia mecânica no ponto A, e isso vai ser massa vezes velocidade ao quadrado que você tem A dividido por 2, mais mg ao h do ponto A. É energia mecânica, né? Que é a cinética mais a energia potencial. Então, essa energia mecânica, ela vai ser 0,2 vezes 2, que é a velocidade que tem no ponto A, dividido por 2, mais 0,2 vezes 10, a altura ali no ponto A é de 60 centímetros, tem que passar para metro. Então, essa energia que você tem ali no ponto A é de 1,6 joules. Já a energia final, que é o ponto B, energia mecânica em B, tá? Isso vai ser a mesma coisa, energia cinética em B, mais a energia potencial gravitacional que você tem em B. Então, isso vai ser igual a 0,2 vezes a velocidade ao quadrado, que é 3, dividido por 2. Aí a potencial aqui vai ser zero, porque eu estou supondo que isso que eu tenho aqui é o plano horizontal de referência, né? Então, tenho que essa energia mecânica em B é de 0,9 joules. Então, variou a energia? Sim, porque eu tenho que a variação da energia mecânica, né, vai ser a energia final, energia mecânica em B, menos a energia mecânica em A. E isso então vai dar 0,9 menos 1,6 e, portanto, isso é igual a menos 0,7 joules. Tá? Então ele perguntava, né? Mostre, usando as ideias relacionadas ao conceito de energia, que entre os pontos A e B existe atrito. Né? Tá, existe porque diminuiu a energia mecânica. Né? Depois, item B, ele quer calcular qual foi essa variação. Né? Determine o trabalho realizado. Então, o trabalho realizado por uma força não conservativa, como o atrito, né, é a variação da energia mecânica. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a esse menos 0,7 que a gente acabou de achar ali.
tá? Item C, né? Ele quer saber qual foi o trabalho entre o ponto B e o ponto C, né? Na verdade, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito entre o ponto C e o ponto B. Então, isso vai ser o quê? Vamos lá. Eu vou ter que o trabalho dessa força, né, vai ser a variação da energia cinética. Então, tenho que o trabalho da força de atrito entre os pontos B e C vai ser menos 0,9 joules. Por quê? Porque ele tem essa energia cinética aqui no ponto B e vai parar, né? Então vai ser o menos 0,9, tá? Então aí vai ficar que isso vai ser igual a menos, né? Força de atrito é μ vezes a normal. Isso vezes o deslocamento, que é a distância que eu tenho entre o ponto B e o ponto C. E isso é igual a menos 0,9. Então eu quero achar qual é o coeficiente de atrito. Tenho que o peso vai ser igual a massa dele vezes a gravidade. Então eu tenho que a massa é 0,2 vezes 10 vai dar 2. Vezes o deslocamento, que é de 90 centímetros, 0,9. E isso é igual a 0,9. Conclusão, tenho então que o μ vai ser igual a 1 sobre 2 e, portanto, meio. Né? Calculei qual é o coeficiente de atrito aí nesse item C. Tá bom? Um bloco de madeira de massa 0,4 kg, mantido em repouso sobre uma superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, está comprimindo uma mola contra uma parede rígida, né? Quando o sistema é liberado, a mola se distende e impulsiona o bloco, e essa adquire, ao abandoná-lo, uma velocidade final de 2 metros por segundo. Determine o trabalho da força exercida pela mola ao se distender completamente sobre o bloco e sobre a parede, né? Então, vamos lá, vamos ver isso aí. Então, você vai ter, atuando sobre o bloco, a força elástica. Então, vamos marcar aqui força elástica. Então, atua aqui, né, a força elástica que vai estar realizando o trabalho, né? E aí, no caso, você tem que o trabalho dessa força elástica, tá, é igual à variação da energia cinética, porque ela é a força resultante. Normal e peso vão estar se equilibrando, a resultante é a força elástica. Então ficou que o trabalho dessa força elástica vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2, tá? Você tem que a massa é 0,4, a velocidade que ele adquire é de 2 ao quadrado dividido por 2. Então isso vai dar 0,8 joules. E o item B é a parte mais fácil, né? Por quê? Qual que vai ser o trabalho da força realizada sobre a parede? É zero, porque não tem deslocamento, tá? Então, tá feito. A partir de agora, eu acho que é vocês pegarem agora o livro, né? Tem lá, acho que mais uns 7 exercícios para vocês estarem fazendo. Deem uma lidinha, né, no capítulo para dominar o conceito, né? É assim que você vai conseguir dominar, entender isso aqui, sempre lendo, entendendo qual que é o conceito. Depois você faz os exercícios. São 7 exercicinhos. Tenta, se não conseguir, não tem problema. Qualquer coisa você coloca lá no Moodle e eu resolvo o exercício para você, né? Mas briga um pouquinho com ele, vê se você consegue estar resolvendo.